garota pobre vai a um encontro, senta com o homem errado e depois descobre que ele é o CEO da empresa. Isadora Fernandes nunca imaginou que um simples mal-entendido pudesse mudar sua vida para sempre. Naquela quinta-feira de março, enquanto se dirigia nervosa ao shopping Ibirapuera, ela só pensava em como escapar do constrangimento que sua mãe havia criado. Dona Marta, com suas manias de mãe preocupada, havia marcado mais um encontro às cegas para a filha, desta vez com um contador que, segundo ela, era certinho trabalhador e procurando esposa séria. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Aos 24 anos, Isadora havia se formado em Direito há 6 meses e conseguido uma vaga como advogada júnior no escritório Silva & Associados, no centro de São Paulo. Ela dividia um apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena com a mãe, mas seus sonhos eram grandes. Queria especializar-se em direito trabalhista e um dia abrir seu próprio escritório focado em assistência jurídica para pessoas de baixa renda. Dona Marta trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital e havia criado Isadora sozinha, depois que o pai partiu, quando a menina tinha 5 anos. Para ela, ver a filha bem casada era questão de segurança. Afinal, uma mulher sozinha no mundo era vulnerável demais. Isa, você já tem 24 anos. Quando eu tinha sua idade, você já tinha nascido. Era o sermão matinal que ecoava pelo apartamento. Esse Rodrigo parece ser gente boa. A mãe dele disse que ele tem apartamento próprio. Trabalha numa empresa grande como contador. Não bebe, não fuma. Mãe, eu acabei de me formar. Quero focar na carreira agora, respondia Isadora toda manhã, enquanto se arrumava para mais um dia no escritório. Filha, carreira é importante, mas companheiro também. Não deixa a vida passar, insistia Dona Marta. O que Dona Marta não sabia era que o tal Rodrigo havia passado a madrugada inteira no pronto-socorro com uma intoxicação alimentar devastadora. Depois de comer um hambúrguer duvidoso num food truck às 2 da manhã, uma decisão que ele lamentaria amargamente, Rodrigo passou as próximas 12 horas alternando entre o banheiro e a cama, sentindo-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Entre uma corrida desesperada ao vaso sanitário e outra, ele tentou ligar para cancelar o encontro, mas o celular de Dona Marta estava sempre ocupado. Ela havia entrado num grupo de WhatsApp das vizinhas especificamente para falar sobre o futuro genro, e as mensagens não paravam de chegar. Meninas, acho que dessa vez vai dar certo. Ele tem carro próprio. A mãe dele disse que ele quer casar logo. Rodrigo chegou a mandar 17 mensagens de áudio explicando a situação, mas Dona Marta, que não era muito boa com tecnologia, não conseguia abrir os áudios no celular antigo. Ela via as mensagens chegando, mas achava que eram confirmações do encontro. Enquanto isso, Henrique Castilho, CEO da Castilho Enterprises, estava no mesmo shopping esperando por uma reunião estratégica com investidores japoneses. Aos 31 anos, herdeiro de um império empresarial construído pelo avô e expandido pelo pai, Henrique estava prestes a fechar o maior negócio da história da empresa: a aquisição de várias pequenas firmas de advocacia para criar uma rede nacional de escritórios jurídicos. A reunião havia sido cancelada de última hora devido a um problema no voo dos japoneses, mas Henrique decidiu aproveitar para almoçar sozinho e revisar os contratos de aquisição em paz. Raramente tinha um momento de tranquilidade, sempre cercado por assistentes, sócios e compromissos. Quando Isadora chegou ao restaurante e viu um homem elegante de terno escuro concentrado em documentos, ela suspirou resignada. Pelo menos parece apresentável, pensou, checando rapidamente o espelho do celular antes de se aproximar da mesa. Dona Marta havia descrito Rodrigo como um rapaz de terno, óculos, muito organizadinho e pontual, e aquela descrição batia perfeitamente. Desculpa o atraso, disse Isadora, sentando-se à frente de Henrique sem cerimônia. O trânsito estava impossível e, ainda por cima, perdi o primeiro ônibus. Henrique levantou os olhos dos contratos completamente desconcertado. Em sua vida de reuniões formais e protocolos empresariais, ninguém nunca havia se sentado à sua mesa sem ser convidado, muito menos mencionando o transporte público. Olha, continuou Isadora tirando uma garrafinha d'água da bolsa, vou ser sincera contigo, Rodrigo. Minha mãe me obrigou a vir aqui
Imagino que foi a mesma coisa contigo. Então, que tal a gente fingir que conversou e cada um vai embora? Economizamos tempo dos dois. Henrique piscou várias vezes tentando processar a situação. Desculpe, mas acho que há um engano, começou ele, mas Isadora o interrompeu. Não, não. Eu sei que você é o Rodrigo, o contador. Minha mãe me descreveu certinho. Terno escuro, óculos, cara de sério, muito organizadinho. Ela gesticulou para os papéis espalhados na mesa. Bateu em cheio. Olha, sem ofensa, você até parece legal, mas eu já passei por 6 encontros desastrosos este ano. Teve um cara que apareceu de chinelo de dedo, outro que passou 2 horas falando da ex-namorada. Teve um que trouxe a mãe junto porque ela entende mais de mulher que ele. Henrique estava fascinado. Ninguém em sua vida havia falado com ele daquela forma, sem reverência, sem tentar impressionar, sem saber quem ele era. Era refrescante e desconcertante ao mesmo tempo. Na verdade, eu não sou... Tentou explicar novamente, mas Isadora continuou. Ah, que bom! Exclamou ela, aliviada. Então você também não quer estar aqui. Perfeito. Olha, vamos fazer assim. Pedimos alguma coisa para comer, batemos um papo sobre qualquer assunto neutro, tempo, futebol, sei lá. E depois cada um conta para os pais que foi legal, mas não rolou química. Todo mundo fica feliz. Henrique hesitou. Ele poderia corrigi-la, explicar quem realmente era, mas havia algo libertador em ser confundido com um contador comum, em ser tratado como uma pessoa normal, em vez do CEO da Castilho Enterprises. Foi então que Isadora notou o pequeno bolo de aniversário na mesa, cortesia da casa para clientes VIP do restaurante. Era um bolo elegante de chocolate com uma vela dourada. Opa, aniversário? Perguntou ela, e sem esperar resposta continuou. Pelo menos não vamos desperdiçar isso. Minha mãe sempre dizia que desperdiçar bolo é azar no amor, e considerando meu histórico romântico catastrófico, ela pegou um garfo da mesa e cortou um pedaço generoso. Você não se importa, né, Rodrigo? Digo, se você também não quer estar aqui. Henrique observou, hipnotizado, aquela mulher desconhecida comer seu bolo de aniversário com a naturalidade de quem estava em casa. Havia algo tão genuíno, tão espontâneo naquele gesto, que ele decidiu definitivamente não corrigi-la sobre sua identidade. Pela primeira vez em anos, alguém estava tratando-o como uma pessoa normal. Está delicioso, comentou Isadora entre uma garfada e outra. Chocolate meio amargo do jeito que eu gosto. Você não quer um pedaço do seu próprio bolo, Rodrigo? Digo, já que estamos aqui mesmo, pode ficar à vontade, disse Henrique, sorrindo genuinamente. E sim, é meu aniversário. Sério? Isadora parou de mastigar e olhou para ele com culpa genuína. Nossa, que mico! Aqui estou eu reclamando do encontro no seu aniversário e ainda por cima invadindo seu bolo. Ela cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, Rodrigo, estou sendo muito grosseira. Mas em vez de ficar irritado, Henrique começou a rir. Era uma risada genuína, liberadora, como se algo que estava preso dentro dele finalmente tivesse encontrado uma saída. Sabe que este está sendo o aniversário mais interessante que já tive? Normalmente eu passo essa data em algum jantar formal, cheio de feliz aniversário, educados e brindes obrigatórios. Esta é a primeira vez que alguém simplesmente invadiu minha mesa e comeu meu bolo sem cerimônia. Isadora tirou as mãos do rosto e sorriu. Bom, já que estraguei mesmo, pelo menos deixa eu fazer direito. E ali mesmo, no meio do restaurante movimentado, ela começou a cantar parabéns, fazendo outras pessoas olharem e sorrirem. Sua voz não era particularmente afinada, mas estava cheia de alegria genuína. Quando terminou, algumas pessoas nas mesas próximas aplaudiram. Henrique estava rindo e aplaudindo também. Obrigado, disse ele. Foi o parabéns mais espontâneo que já recebi. De nada. Rodrigo, disse Isadora, fazendo uma reverência teatral que arrancou mais risadas dele. Já que descobri que é seu aniversário e não um encontro forçado, posso pelo menos saber quantos anos você está fazendo? 31, respondeu Henrique. Nossa, você é bem mais velho que eu tenho 24. Isadora o estudou por um momento. Você não parece de 31. Quer dizer, parece maduro, mas não velho. O que deveria ter sido um encontro constrangedor de 15 minutos se transformou na conversa mais natural e divertida
que qualquer um dos dois havia tido em anos. Henrique descobriu que Isadora havia se formado recentemente em Direito, trabalhava em um escritório pequeno, mas com sonhos grandes, e tinha um senso de humor afiado que o fazia rir constantemente. "Você gosta do que faz, Rodrigo?" perguntou Isadora, genuinamente curiosa. "Quer dizer, contabilidade deve ser interessante?" Henrique pensou rápido. "Trabalho mais com administração de empresas, na verdade. Análise financeira, planejamento estratégico, essas coisas." "Ah, entendi. Deve ser bem complexo." Isadora mordeu outro pedaço do bolo. "E você? Gosta de ser advogada?" "Amo", exclamou Isadora, seus olhos brilhando. "Especialmente direito trabalhista. Adoro defender os direitos de quem não tem voz. Semana passada consegui que uma empresa pagasse todas as horas extras de um funcionário que estava sendo explorado há 2 anos. Rodrigo, você não imagina a alegria no rosto dele quando soube que ia receber o dinheiro." Henrique ficou impressionado com a paixão dela. "Deve ser gratificante fazer diferença na vida das pessoas. É a melhor parte do trabalho", confirmou Isadora. "Claro que o salário de advogada júnior não é grande coisa, mas quando você consegue ajudar alguém a ter seus direitos respeitados, vale mais que qualquer dinheiro." Era uma perspectiva completamente diferente da que Henrique estava acostumado. Em seu mundo, o sucesso era medido em lucros, expansão, market share. Ali estava alguém que media sucesso em sorrisos e justiça social. "E você, Rodrigo?" perguntou Isadora. "Gosta de trabalhar com números? Deve ser bem diferente do meu mundo jurídico." "É educativo", disse Henrique diplomaticamente. "Me ensina muito sobre como as empresas funcionam, sobre pessoas, sobre prioridades." Não era mentira, apenas não era a história completa. Eles conversaram sobre livros, filmes, sonhos e frustrações. Isadora contou sobre sua mãe superprotetiva e os encontros desastrosos que ela arranjava. Henrique falou vagamente sobre pressões familiares e expectativas, sempre evitando detalhes que pudessem revelar sua verdadeira identidade. "Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Isadora depois de uma hora de conversa. "Claro. Por que você aceitou este encontro? Você parece ser uma pessoa interessante, deve ter muitas oportunidades de conhecer gente." Henrique pensou cuidadosamente na resposta. "Pressão familiar, principalmente. Meus pais acham que está na hora de eu sentar a cabeça, como eles dizem." "Entendo perfeitamente. Minha mãe fica me lembrando que homem bom não espera e que estou ficando velha." Isadora riu. "Aos 24 anos, imagina." "Você não parece velha", disse Henrique, e havia algo no tom dele que fez Isadora corar levemente. Isadora sentiu uma estranha sensação no peito quando ele sorriu. Havia algo cativante na forma como aqueles olhos verdes se iluminavam, e ela se pegou prestando mais atenção na voz dele do que nas palavras que estava dizendo. "Que estranho", pensou. "Normalmente não fico assim com desconhecidos." Mas havia algo nele que a deixava mais à vontade do que deveria estar. "Você sabe o que eu acho mais engraçado nessa situação toda, Rodrigo?" disse Isadora depois de 2 horas de conversa. "É que este foi o único encontro arranjado pela minha mãe que eu realmente gostei, e a gente nem queria estar aqui. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos", respondeu Henrique, surpreendendo-se com a própria sinceridade. "Exato", concordou Isadora. "Tipo, eu estava preparada para mais um desastre e acabei conhecendo alguém interessante que me fez rir no próprio aniversário." Henrique sentiu uma pontada de culpa por não revelar sua verdadeira identidade, mas não queria quebrar o encanto daquele momento. Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, ambos tinham a sensação de que algo especial havia acontecido. "Bom, Rodrigo", disse Isadora no estacionamento, "foi muito mais agradável do que eu esperava. Você é legal, tem um senso de humor bacana." Henrique sentiu uma pontada de decepção. Mas como combinamos no início, vamos dizer para nossos pais que foi legal, mas não rolou química, né? Assim todo mundo fica feliz e para de nos pressionar por um tempo." Mentira deslavada. Isadora sentia borboletas no estômago toda vez que ele ria, e quando suas mãos se esbarraram ao pegar o guardanapo, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ele era tudo o que ela não sabia que estava procurando. Engraçado sem ser bobo, inteligente sem ser arrogante, bonito de tirar o fôlego.
Mas ela havia prometido fingir que não deu certo, e uma Fernandes nunca quebrava promessas. Claro, concordou Henrique, escondendo a própria decepção. Foi um prazer conhecer você, Isadora. Igualmente, Rodrigo, e feliz aniversário de novo. Espero que o resto do seu dia seja ótimo. Eles trocaram números de telefone, só para manter as aparências caso os pais perguntem, justificou Isadora. Henrique salvou o contato dela como Isa Shopping e ela salvou o dele como Rodrigo Encontro. No ônibus voltando para casa, Isadora se pegou sorrindo sozinha. Rodrigo era diferente dos outros caras que havia conhecido. Tinha um jeito elegante, mas não arrogante. Era engraçado sem tentar impressionar e parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Pena que vamos fingir que não deu certo, pensou ela, mas logo se repreendeu. Para com isso, Isa. Foca na carreira. Henrique, no seu carro importado, também estava pensando na tarde. Havia sido refrescante ser tratado como uma pessoa normal, sem toda a pompa e circunstância que cercava sua vida. Isadora era inteligente, engraçada, apaixonada pelo que fazia. Ele se pegou querendo ligar para ela, mas depois lembrou da complexidade de sua vida real e de como seria complicado explicar quem ele realmente era. Quando Isadora chegou em casa, encontrou Dona Marta na cozinha, esperando ansiosamente. E então, filha, como foi o encontro? Esse Rodrigo é um bom rapaz? Mãe, ele é... Isadora pausou pensando em como explicar. Ele é bem legal. Diferente do que eu esperava, a gente conversou bastante. Ah, que bom! Exclamou Dona Marta, batendo palmas. Eu sabia que vocês iam se dar bem. Ele é bonito, educado. Vocês vão se ver de novo? Calma, mãe, riu Isadora. Foi só um encontro. E como eu sempre digo, vamos ver no que dá. Mas vocês trocaram telefone, né? O Rodrigo pareceu interessado? Trocamos sim, e ele foi muito gentil. Isadora decidiu manter a versão combinada. Mas sabe como é, mãe? Às vezes as pessoas são legais, mas não rola aquela química especial. Dona Marta fez uma careta desapontada. Que pena, filha. Eu tinha certeza de que esse ia dar certo. Mãe, pode ter certeza que quando for a pessoa certa, eu vou saber na hora. Uma parte secreta do coração de Isadora sussurrava que sim, ela havia sentido algo especial. Quando ele sorriu pela primeira vez, foi como se o mundo tivesse parado para aplaudir. Mas como confiar nesses sentimentos agora? Naquela noite, Isadora recebeu uma mensagem. Obrigado pela companhia e pelo parabéns. Foi um dos melhores aniversários que já tive. Ela ficou olhando a mensagem por um longo tempo antes de responder. Obrigada por não ter me expulsado da mesa quando invadi seu bolo. Espero que o resto do seu aniversário tenha sido ótimo. Definitivamente foi. Boa noite, Isa. Boa noite, Rodrigo. Isadora adormeceu sorrindo, pensando que talvez a mãe finalmente tivesse acertado na escolha, mesmo que ela tivesse que fingir o contrário. Na sexta-feira de manhã, Dona Marta acordou e verificou o celular, como sempre fazia. Para sua surpresa, havia 17 mensagens de áudio de Rodrigo. Intrigada, ela finalmente conseguiu abrir a primeira. Dona Marta, oi, é o Rodrigo. Olha, estou passando muito mal. Acho que foi algo que comi ontem à noite. Estou indo para o hospital. Não vou conseguir ir no encontro hoje, desculpa. Confusa, ela abriu a segunda mensagem. Dona Marta, estou tentando ligar, mas não consigo. Estou no pronto-socorro. Passei a madrugada toda mal. Por favor, avise a Isadora que não posso ir no encontro. Desculpa mesmo. Cada mensagem seguinte era mais desesperada, com Rodrigo explicando sua situação e se desculpando profusamente. A última mensagem havia chegado às 11 horas da manhã de quinta-feira. Dona Marta, espero que vocês tenham visto minhas mensagens. Estou muito mal, não consegui sair de casa hoje. Peço 1000 desculpas pela falta. Espero que a Isadora entenda. Dona Marta ficou boquiaberta. Se Rodrigo não foi no encontro, então com quem Isadora passou a tarde? Isa! Gritou ela. Isa, vem cá um minutinho. Isadora apareceu na cozinha, ainda de roupão, com uma xícara de café. Que foi, mãe? Por que está gritando tão cedo? Filha, disse Dona Marta com o celular na mão, o Rodrigo mandou 17 mensagens ontem, dizendo que não podia ir no encontro. Ele passou mal e foi para o hospital. Isadora quase derrubou a xícara. O quê? Como assim? Ele tentou avisar, mas eu não consegui abrir as mensagens ontem.
Estava muito ocupada no grupo das vizinhas. Dona Marta mostrou o celular para a filha. Escuta aí. Isadora ouviu algumas mensagens, ficando cada vez mais pálida. Mãe, se o Rodrigo não foi, então com quem eu passei a tarde? É exatamente o que eu quero saber. Isadora sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Ai, meu Deus. Eu passei 2 horas conversando com um completo estranho. Cantei parabéns para ele, comi o bolo de aniversário dele. Espera, disse Dona Marta. Você cantou parabéns? Era aniversário dele. Eu achei que era o Rodrigo fazendo aniversário. Isadora cobriu o rosto com as mãos. Que vergonha, mãe. Eu invadi a mesa de um estranho. Mas ele não disse nada. Não falou que não era o Rodrigo? Ele até tentou no início, mas eu não deixei ele falar. Fiquei falando que sabia que ele era o Rodrigo. Isadora gemeu. E ele só deixou passar. Deve ter achado que eu era maluca. E vocês trocaram o telefone? Trocamos. Mas ele deve ter dado um número falso. Ou talvez seja o número real. Mas eu não sei nem o nome verdadeiro dele. Isadora pegou o celular. Ele até mandou mensagem ontem à noite agradecendo pela companhia. Dona Marta franziu a testa. Então ele gostou de conversar com você, mesmo com toda a confusão? Parece que sim. Isadora releu a mensagem. Mãe, o que eu faço? Ligo para ele e explico o mal-entendido? Mas vai ser super constrangedor. Ou você pode deixar como está e ver no que dá, sugeriu Dona Marta pragmaticamente. Se ele gostou de você mesmo achando que você era meio louca, talvez seja um bom sinal. Isadora ficou o fim de semana inteiro pensando no assunto. Parte dela queria ligar para o homem misterioso e esclarecer tudo, mas outra parte morria de vergonha. Que tipo de primeira impressão ela havia causado? E mais importante, quem era ele realmente? Isadora passou o fim de semana repassando cada momento daquela tarde mágica. As mãos dele quando segurou o garfo, a forma como os olhos brilharam quando ela cantou parabéns, o perfume masculino que a fez querer se aproximar mais. Ela havia feito o maior mico da vida, mas por que se sentia como se tivesse encontrado algo precioso? Quem era aquele homem que a fez sentir-se especial mesmo no meio de tanta confusão? Ela olhava para o número salvo como Rodrigo, encontro, e não tinha coragem de ligar. Como começaria a conversa? Oi, lembra de mim? A maluca que invadiu sua mesa? Era constrangedor demais. Na segunda-feira de manhã, Isadora chegou ao escritório Silva em Associados, ainda pensando no encontro bizarro de quinta-feira. O escritório estava em alvoroço. Dr. Silva havia reunido todos os funcionários na sala de conferências para um anúncio importante. Isadora se sentou ao lado de Camila, sua colega mais próxima. Você sabe do que se trata? Sussurrou Camila. Não faço ideia, respondeu Isadora. Mas o Dr. Silva estava bem nervoso sexta-feira. Doutor. Silva entrou na sala acompanhado de um homem que Isadora não reconheceu. Alto, de terno caro, postura confiante. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia identificar o quê. Pessoal, começou o Dr. Silva, visivelmente nervoso. Tenho novidades importantes para comunicar. Nosso escritório acaba de ser adquirido pela Castilho Enterprises, uma das maiores empresas do país. Um murmúrio de surpresa e apreensão percorreu a sala. Aquisições geralmente significavam demissões. Quero apresentar a... Vocês, continuou o Dr. Silva, o CEO da Castilho Enterprises, que estará supervisionando pessoalmente nossa transição, Dr. Henrique Castilho. O homem de terno caro se adiantou e, quando falou, Isadora sentiu um frio na espinha. Ela conhecia aquela voz. Bom dia a todos, disse Henrique, sua voz grave e confiante ecoando pela sala. Sei que mudanças sempre geram insegurança, mas quero assegurar que nossa intenção não é desmantelar o que já existe aqui, mas sim expandir e fortalecer. Isadora estava olhando fixamente para ele, tentando processar o que estava vendo. Era impossível, mas a voz, o jeito de falar, até mesmo a forma como ele gesticulava. Nos próximos dias, estarei me reunindo individualmente com cada um de vocês para entender melhor suas funções e discutir o futuro, continuou Henrique. Espero contar com a colaboração de todos durante este período de transição. Foi quando Henrique olhou diretamente para ela. Seus olhos se encontraram através da sala, e o mundo parou por um momento. A expressão de surpresa mútua foi inconfundível. Era ele, o homem com quem ela havia passado a tarde de quinta-feira,
que havia comido o bolo de aniversário, que havia rido de suas piadas. Era Henrique Castilho, CEO da Castilho Enterprises, o homem que ela havia chamado de Rodrigo o tempo todo, que havia deixado ela acreditar que era um contador comum, era na verdade um dos empresários mais poderosos de São Paulo. E agora ele era tecnicamente seu chefe. O mundo de Isadora desabou. O homem que havia mexido com seu coração, que a fez rir como não ria há anos, que a fez sentir borboletas pela primeira vez na vida adulta, era Henrique Castilho, um dos homens mais poderosos do país. E ela havia invadido a vida dele como um furacão desajeitado. A vergonha queimou seu rosto como fogo, mas por baixo dela havia algo mais confuso. Uma dor estranha de perceber que aquelas 2 horas mágicas tinham sido baseadas numa mentira. Henrique, por sua vez, estava igualmente chocado. A jovem advogada engraçada e espontânea, que havia tornado seu aniversário inesquecível, trabalhava no escritório que ele acabara de comprar. O destino tinha um senso de humor perverso. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Henrique se aproximou dela. "Senhorita Fernandes", disse ele formalmente, lendo o crachá dela, "poderia conversar comigo por alguns minutos?" Isadora assentiu, sem conseguir falar. Camila olhou curiosa. Por que o novo CEO queria falar especificamente com Isadora? Eles foram para a sala que havia sido designada como escritório temporário de Henrique. Quando a porta se fechou, ficaram se olhando em silêncio por um longo momento. "Então", disse Henrique finalmente, "você descobriu que não era o Rodrigo." "E você descobriu que eu trabalho aqui", respondeu Isadora, encontrando sua voz. "Parece que temos uma situação interessante." "Interessante é uma palavra gentil para constrangedora", disse Isadora, sentindo o rosto queimar. "Doutor Castilho, eu sinto muito por quinta-feira. Eu não sabia quem você era. Eu invadi sua mesa, comi seu bolo, falei da minha vida toda. Que vergonha." "Isadora", disse Henrique gentilmente, "sobre quinta-feira." "Eu sei que deve estar pensando que sou completamente maluca", explodiu ela. "E agora você é meu chefe e deve estar se perguntando como vai lidar com a funcionária louca que invadiu sua vida pessoal." "Calma", disse Henrique, levantando as mãos. "Não precisa se desesperar." "Não precisa se desesperar?", repetiu Isadora, quase gritando. "Eu invadi a mesa do CEO da Castilho Enterprises. Cantei parabéns para você como se fôssemos íntimos. Você deve estar pensando em como me demitir de forma que não vire processo." "Isadora", disse Henrique, e havia algo no tom dele que a fez parar de falar. "Quinta-feira foi um dos dias mais divertidos que tive em anos." Ela o olhou com desconfiança. "Você está falando sério?" "Completamente sério." Henrique se sentou na borda da mesa. "Você não tem ideia de quão cansativo é ser tratado como CEO o tempo todo. Foi refrescante ser apenas um contador comum chamado Rodrigo." "Mas por que você não me corrigiu? Por que deixou eu acreditar que você era outra pessoa?" Henrique suspirou. "Porque pela primeira vez em anos, alguém estava me tratando como pessoa normal, sem reverência, sem tentar me impressionar. Você estava sendo genuína e isso era viciante. E agora, como lidamos com essa situação? Você é meu chefe e nós dois sabemos que há uma conexão entre nós." Isadora sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. O jeito como ele disse "conexão" fez seu coração disparar, mas ela tentou manter a compostura. "Doutor Castilho", começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. "Henrique, pelo menos quando estivermos a sós." "Henrique", repetiu ela, testando o nome verdadeiro nos lábios. "Olha, eu entendo se você quiser me transferir para outro departamento. Deve ser estranho ter uma funcionária que invadiu sua vida pessoal. É estranho", admitiu ele, mas havia um sorriso nos cantos da boca. "Mas não da forma que você imagina." Um silêncio carregado de tensão pairou entre eles. Isadora brincava nervosamente com a alça da bolsa, enquanto Henrique a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Por enquanto", disse ele finalmente, "que tal mantermos as coisas profissionais aqui no escritório? Você continua seu excelente trabalho. Eu supervisiono a transição da empresa. E, fora do escritório?" A pergunta escapou antes que Isadora pudesse se censurar. Henrique sorriu. Aquele sorriso lento que ela já estava aprendendo a reconhecer. "Fora do escritório,
Podemos descobrir juntos. Nos dias seguintes, o escritório se transformou num campo minado de olhares furtivos e eletricidade contida. Isadora tentava manter distância profissional, mas era impossível ignorar a presença magnética de Henrique. Ele, por sua vez, encontrava desculpas para passar pela mesa dela, sempre com alguma pergunta sobre procedimentos ou sugestão de melhoria. Doutora Fernandes, disse ele, numa manhã se aproximando com uma pasta de documentos, poderia revisar estes contratos? Preciso de alguém com um olhar atento aos detalhes. Isadora levantou a cabeça e quase perdeu o fôlego. Henrique estava mais próximo do que esperava e podia sentir o perfume dele. Algo discreto, mas masculino, que fazia sua mente vagar por territórios perigosos. Claro, Dr. Castilho. Quando precisa. Sem pressa. Só quando terminar suas tarefas atuais. Ele fez uma pausa, observando a mesa organizada dela. Você sempre foi tão meticulosa? Isadora riu, relaxando um pouco. Minha mãe sempre dizia que mesa bagunçada é mente bagunçada. Acho que ficou meio obsessiva. Interessante filosofia, disse Henrique, e havia algo caloroso na voz dele. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. É a mais sábia que conheço, respondeu Isadora com carinho genuíno. Henrique ficou observando a forma como o rosto dela se iluminou ao falar da mãe. Havia algo tocante na devoção de Isadora à família, algo que ecoava uma carência que ele nem sabia que tinha. Gostaria de conhecê-la algum dia, disse ele antes de poder se censurar. Isadora piscou, surpresa. Sério? Sério. E pela primeira vez desde que havia se revelado como CEO, Henrique falou sem pensar em protocolos corporativos ou consequências profissionais. Qualquer pessoa que criou alguém como você deve ser extraordinária. O elogio foi tão sincero que Isadora sentiu o peito aquecer. Ela estava acostumada com comentários sobre sua competência profissional, mas ele estava falando de algo mais profundo. Ela ficaria lisonjeada, disse Isadora suavemente. E provavelmente tentaria te alimentar até você explodir. Henrique riu, uma risada genuína que fez várias cabeças se virarem no escritório. Aceito o risco. Nas semanas seguintes, pequenos momentos como esse se tornaram a rotina. Henrique descobriu que Isadora tinha o dom raro de fazê-lo esquecer que era CEO da Castilho Enterprises. Ela o tratava com respeito profissional, mas sem a reverência artificial que ele estava acostumado a receber. Doutor Castilho, disse ela numa tarde, aparecendo na porta do escritório dele com cara de quem teve uma ideia. Posso sugerir algo meio maluco? Você e ideias malucas? Disse Henrique, apoiando-se na cadeira com um sorriso. Isso promete ser interessante. O departamento de RH está organizando um happy hour para a integração dos funcionários. Todo mundo está meio tenso com a mudança de gestão. Ela hesitou por um momento. Que tal você aparecer? Não como CEO intimidador, mas como pessoa normal? Henrique arqueou uma sobrancelha. Pessoa normal? Sabe, sem o terno de executivo, sem falar de planilhas e metas, só sendo você. Isadora mordeu o lábio, nervosa. As pessoas precisam ver que você não morde. Eu mordo? Perguntou ele divertido. Não literalmente. Isadora riu e o som fez algo estranho acontecer no peito de Henrique. Mas você tem uma aura meio imponente. As pessoas ficam com medo de respirar perto de você. E você? Tem medo de mim? A pergunta criou um silêncio carregado. Isadora o encarou por um longo momento, e Henrique viu algo se acender nos olhos escuros dela. Não, disse ela finalmente. Deveria ter? Definitivamente não. O happy hour aconteceu numa quinta-feira, num bar descontraído próximo ao escritório. Henrique chegou 20 minutos atrasado, vestindo jeans e uma camisa social sem gravata, um visual que fez várias funcionárias sussurrarem entre si. Isadora estava no balcão, rindo de algo que Camila havia contado quando o viu chegar. Por um momento, esqueceu como respirar. Henrique, sem a armadura corporativa, era devastadoramente atraente, mais acessível, mais humano, mais perigoso para sua sanidade mental. Doutora Fernandes, disse ele se aproximando, parece que sua ideia maluca funcionou. Todo mundo parece mais relaxado. As pessoas só precisavam ver que você é normal, respondeu ela, tentando ignorar como a proximidade dele afetava sua concentração. Normal? Henrique pegou uma cerveja do bar.
Essa é a primeira vez que alguém me chama de normal em décadas. Bom, você está conversando sobre futebol com o pessoal da contabilidade em vez de falar sobre aquisições hostis. Isso é bem normal. Aquisições hostis? Henrique riu. Onde você aprendeu esse termo? Assisto Bloomberg às vezes, disse Isadora, dando de ombros. Gosto de entender como funciona o mundo dos negócios. Henrique a estudou com interesse renovado. E o que mais você faz que eu não sei? Muita coisa, disse Isadora com um sorriso misterioso. Sou cheia de surpresas. Estou começando a perceber isso. Eles foram interrompidos por Dr. Silva, que queria apresentar Henrique a alguns clientes importantes que haviam aparecido. Enquanto ele era arrastado para outra conversa de negócios, Isadora ficou observando de longe. Você está com cara de quem engoliu um canarinho, comentou Camila, aparecendo ao lado dela. Não sei do que você está falando. Isa, vocês dois estão se olhando como se fossem os únicos na sala. Todo mundo percebeu. Isadora sentiu o rosto esquentar. Somos apenas colegas de trabalho. Claro que são, disse Camila com sarcasmo. Colegas de trabalho que têm mais química que um laboratório. Mais tarde naquela noite, quando o bar estava se esvaziando, Henrique se aproximou de Isadora novamente. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me lembrar como é ser normal. Ele fez uma pausa. Posso te dar uma carona para casa? Isadora hesitou. Aceitar significaria cruzar uma linha que eles vinham dançando ao redor há semanas. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas só se você prometer não julgar meu bairro. Por que eu julgaria? Porque não é exatamente Jardins. Henrique sorriu. Isadora, você já comeu meu bolo de aniversário sem permissão. Acho que posso lidar com qualquer bairro. O carro de Henrique era um BMW discreto, mas claramente caro. Isadora se sentiu um pouco deslocada no banco de couro, mas tentou relaxar enquanto dava as direções. À esquerda na próxima, disse ela. E obrigada pela carona. Economizei 1 hora de ônibus. Você sempre vai de ônibus? Não tenho carro, disse Isadora simplesmente. Ainda estou juntando dinheiro. Henrique ficou em silêncio por um momento, absorvendo essa informação. Em seu mundo, todos tinham carros, geralmente mais de um. Deve ser complicado, disse ele finalmente. Você se acostuma, e às vezes é até bom. Posso ler no ônibus, observar as pessoas, pensar na vida. Isadora olhou pela janela. Imagino que você nunca andou de transporte público. Não desde adolescente, admitiu Henrique. Talvez esteja perdendo alguma coisa. Está perdendo muita coisa, disse Isadora com uma risada. Conversas aleatórias, gente cantando no microfone, vendedores com os produtos mais bizarros. É um show à parte. Parece interessante. É a vida real, disse Isadora. Para aqui na próxima esquina. Henrique parou em frente a um prédio simples, mas bem conservado. Não era luxuoso, mas tinha algo acolhedor que os edifícios modernos onde ele vivia não possuíam. Obrigada de novo, disse Isadora pegando a bolsa. E parabéns, você foi um sucesso no happy hour. As pessoas gostaram de conhecer o lado humano do chefe. Isa, disse Henrique antes que ela pudesse sair do carro. Sim, gostaria de repetir isso algum dia. Sair do escritório, conversar sem falar de trabalho. O coração de Isadora acelerou. Como colegas, como duas pessoas que se conheceram comendo bolo de aniversário, disse ele com aquele sorriso que derretia suas defesas. Eu gostaria disso, admitiu ela. Então é um encontro. É um encontro, concordou Isadora. E pela primeira vez, desde que descobrira quem ele realmente era, permitiu-se sorrir sem reservas. Enquanto subia as escadas do prédio, Isadora sentia borboletas fazendo acrobacias em seu estômago. Do outro lado da porta, podia ouvir a televisão ligada e soube que Dona Marta estava esperando acordada, como sempre fazia. Mãe, já cheguei! Gritou ela entrando no apartamento. Como foi o happy hour? Filha? Perguntou Dona Marta da cozinha. Foi interessante, disse Isadora, ainda sentindo o sorriso nos lábios. Dona Marta apareceu na sala secando as mãos num pano de prato. Interessante como? O chefe apareceu. Conversamos um pouco. O chefe? Dona Marta arqueou uma sobrancelha. Aquele homem misterioso que você conheceu no shopping? O mesmo. Isadora se jogou no sofá. Mãe, acho que estou encrencada. Por quê?
porque estou começando a gostar dele, de verdade. Dona Marta sorriu e se sentou ao lado da filha. E qual o problema nisso? Ele é CEO de uma empresa gigante, mãe. Eu sou uma advogada que mora de aluguel com a mãe. E daí? Disse Dona Marta pragmaticamente. Ele gosta de você do jeito que você é. Se não gostasse, não teria te dado carona para casa. Como você sabe que ele me deu carona? Porque você chegou 15 minutos mais cedo que o normal e está com aquela cara de quem ganhou na loteria. Dona Marta deu um tapinha carinhoso na perna da filha. Isa, quando eu marquei aquele encontro, eu estava orando para você encontrar alguém especial. Talvez o destino só tenha um senso de humor peculiar. Isadora riu. Peculiar é uma palavra gentil para dizer bizarro. O amor sempre é meio bizarro, filha. O importante é que faça você feliz. Naquela noite, Isadora adormeceu pensando no sorriso de Henrique e na forma como ele disse, é um encontro. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades interessantes. E em sua cobertura em Jardins, Henrique estava tendo pensamentos similares, se perguntando quando foi a última vez que havia se sentido tão ansioso para ver alguém novamente. O encontro aconteceu no sábado seguinte. Henrique havia sugerido um restaurante discreto na Vila Madalena, próximo ao bairro de Isadora, mostrando uma consideração que ela não esperava. Não precisava ter escolhido algo perto de casa, disse Isadora, quando se encontraram na entrada do restaurante. Quis facilitar para você, respondeu Henrique. E havia algo no jeito simples como ele disse isso que fez o coração dela acelerar. Isadora havia passado 1 hora se arrumando, trocando de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido azul simples, mas elegante. Quando viu a aprovação nos olhos de Henrique, soube que havia feito a escolha certa. Você está linda, disse ele, e não parecia estar apenas sendo educado. Obrigada, você também está diferente sem gravata. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente humano, disse Isadora com um sorriso. Gosto da versão humana. Durante o jantar, eles conversaram como 2 pessoas se conhecendo pela primeira vez, que de certa forma era exatamente o que estavam fazendo. Longe do escritório, sem a pressão de hierarquias corporativas, uma intimidade natural começou a florescer. Posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Disse Isadora, brincando com a taça de vinho. Qualquer coisa. Como é ser você? Ter essa vida, essa responsabilidade? Henrique ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Honestamente, às vezes é sufocante. Toda decisão que tomo afeta centenas de pessoas. Todo lugar que vou, sou o CEO antes de ser pessoa. Deve ser solitário. É muito solitário, admitiu ele, até conhecer uma certa advogada que invadiu minha mesa e mudou minha perspectiva sobre muita coisa. Isadora sentiu o rosto esquentar. Não exagera. Eu só comi seu bolo. Você fez muito mais que isso, Isa. Me fez lembrar quem eu sou quando não estou performando o papel de empresário bem-sucedido. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que tocou algo profundo em Isadora. Ela estava acostumada a ver Henrique como o CEO confiante, mas ali estava um homem que se sentia tão perdido em seu mundo quanto ela às vezes se sentia no dela. E você? Perguntou Henrique. Como é ser Isadora Fernandes quando não está sendo a advogada determinada? Caótica, riu Isadora. Durmo até tarde nos fins de semana. Assisto reality shows que jamais admitiria publicamente. Tento cozinhar e geralmente queimo alguma coisa. Reality shows? Henrique arqueou uma sobrancelha divertido. Não me julgue. É culpa da minha mãe. Ela viciada na vida alheia e me contamina. Sua mãe parece ser uma mulher interessante. É a pessoa mais importante da minha vida, disse Isadora com simplicidade. Ela sacrificou muito para me dar oportunidades que ela nunca teve. Henrique percebeu como a voz de Isadora se suavizou ao falar da mãe. Havia um amor e gratidão ali que ele raramente via em seu círculo social, onde relacionamentos familiares eram frequentemente complicados por dinheiro e expectativas. Gostaria mesmo de conhecê-la, disse ele. Cuidado com o que pede, brincou Isadora. Ela vai querer te alimentar, fazer 1000 perguntas sobre sua vida e provavelmente comentar que você é muito magro, independente do seu peso. Parece perfeito. A sinceridade na voz dele fez Isadora parar de rir. Você fala sério, completamente sério,
Quero conhecer as pessoas importantes na sua vida. Uma semana depois, Henrique teve a oportunidade que desejava. Era uma sexta-feira à tarde, quando Isadora recebeu uma ligação que a deixou visivelmente preocupada. Tudo bem? Perguntou ele, notando sua expressão tensa. Minha mãe está se sentindo mal. Pressão alta de novo. Isadora pegou a bolsa, claramente se preparando para sair. Preciso ir para casa. Quer que eu te leve? Não. Precisa, vou de ônibus mesmo. Isa, disse Henrique gentilmente. Deixa eu te levar. É mais rápido. Durante o trajeto, Isadora explicou que Dona Marta sofria de hipertensão e diabetes, condições que exigiam cuidado constante, mas que ela às vezes negligenciava quando estava preocupada. Ela fica estressada com qualquer coisa, disse Isadora. Conta no supermercado, notícia na TV, vizinho fazendo barulho. Tudo vira motivo de preocupação. Quando chegaram ao prédio, Henrique estacionou e desligou o motor. Vai subir? Perguntou Isadora surpresa. Se você não se importar, gostaria de conhecer sua mãe. Henrique, ela está passando mal. Vai estar de roupão. A casa vai estar uma bagunça. Isa, disse ele tocando gentilmente o braço dela. Eu não me importo com essas coisas. Me importo com você e com as pessoas que você ama. No apartamento, eles encontraram Dona Marta no sofá, com a pressão arterial visivelmente alterada, mas insistindo que estava só um pouco tonta. Mãe, essa é a terceira vez este mês, disse Isadora, verificando o medidor de pressão. A senhora não está tomando o remédio direito. Esses remédios são muito caros, filha. Não precisa tomar todo dia. Claro que precisa. Isadora se virou para pegar um copo d'água e quase esbarrou em Henrique, que havia ficado em silêncio absorvendo a cena. Dona Marta, disse ele, se aproximando do sofá. Sou Henrique. Ouvi muito sobre a senhora. Dona Marta olhou para ele com curiosidade. O rapaz do shopping. Que bom te conhecer direito. Ela tentou se levantar, mas Henrique fez um gesto para que permanecesse sentada. Por favor, não se incomode. Como está se sentindo? Ah, é só um mal-estar bobo. A Isa se preocupa demais. Henrique notou os frascos de remédio na mesinha de centro, alguns claramente mais vazios do que deveriam estar para a data da prescrição. Percebeu também como o apartamento, embora impecavelmente limpo e organizado, mostrava sinais de economia em cada detalhe. Dona Marta, disse ele cuidadosamente, a senhora poderia me fazer um favor? Claro, meu filho. Poderia me deixar cuidar da sua medicação? Como um presente para a senhora. Isadora se virou imediatamente. Henrique, não é caridade, disse ele, olhando diretamente para ela. É cuidar da família. A palavra família pairou no ar por um momento carregado de significado. Não posso aceitar isso, disse Dona Marta, mas Henrique viu a hesitação em seus olhos. Dona Marta, vou ser honesto com a senhora. Tenho muito dinheiro, mas nunca tive uma família que se importasse comigo de verdade. Se me deixar cuidar de vocês duas, vou me sentir muito honrado. Isadora sentiu lágrimas encherem os olhos. Não era a oferta de ajuda que a tocava, mas a forma como ele havia entendido imediatamente a dinâmica familiar e encontrado uma maneira de ajudar sem ferir o orgulho de ninguém. Bom, disse Dona Marta lentamente, se for tão importante para você, é muito importante, confirmou Henrique. E, além disso, preciso que a senhora fique bem para cuidar da Isadora quando eu não estiver por perto. Dona Marta sorriu, o primeiro sorriso genuíno da noite. Ah, esse menino é esperto. Já vi que você entende como funciona nossa família. Naquela noite, depois que a pressão de Dona Marta se estabilizou e ela foi dormir, Isadora e Henrique ficaram conversando na pequena sala. Obrigada, disse ela suavemente. Pela ajuda, pela delicadeza com ela. Sua mãe é incrível, disse Henrique. Agora entendo de onde você tirou sua força. Ela vai ficar falando de você por semanas. Já posso ouvir. Aquele menino educado. Que rapaz atencioso. E isso é ruim? É perigoso, disse Isadora, encontrando os olhos dele. Porque eu já estou gostando de você mais do que deveria. Por que deveria ser um problema? Porque... Isadora hesitou, procurando as palavras. Porque nossos mundos são muito diferentes. Você viu como vivemos, Henrique. Apartamento pequeno, remédios caros demais, ônibus lotado. E você acha que isso me importa? Deveria importar.
Seus pais, seus amigos, seu círculo social, eles vão olhar para mim e ver apenas uma advogada de classe média que não pertence ao seu mundo. Henrique se levantou e foi até ela, parando bem próximo. Isa, posso te contar um segredo? Ela assentiu, hipnotizada pela proximidade. Eu não me importo nem um pouco com o que essas pessoas pensam. Pela primeira vez na vida encontrei alguém que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Alguém que me faz rir, que me desafia, que me mostra um mundo que eu não conhecia. Henrique, não, disse ele gentilmente. Deixa eu terminar. Você me ensinou que existem coisas mais importantes que lucros e aquisições. Me ensinou que uma tarde comendo bolo com a pessoa certa vale mais que 1000 jantares de negócios. O coração de Isadora estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou me apaixonando por você, disse ele simplesmente, e que quero descobrir até onde isso pode ir. Isadora sentiu o mundo parar ao redor dela. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou. Henrique sorriu, aquele sorriso lento que ela adorava, e se inclinou para beijá-la. Foi um beijo suave, cheio de promessas não ditas, que selou algo precioso entre eles. Quando se separaram, ficaram apoiados um no outro, respirando no mesmo ritmo. E agora? Perguntou Isadora. Agora vamos descobrir juntos, respondeu Henrique. Um dia de cada vez. As semanas seguintes foram um período dourado para o casal. Eles encontraram um ritmo natural entre trabalho e vida pessoal, mantendo o profissionalismo no escritório enquanto exploravam a crescente intimidade fora dele. Henrique se tornou presença constante na vida de Dona Marta, aparecendo nos fins de semana para almoçar e ouvir suas histórias sobre Isadora criança. Isadora, por sua vez, começou a conhecer o lado mais vulnerável de Henrique, descobrindo suas inseguranças e medos por trás da fachada de CEO bem-sucedido. Mas nem tudo eram flores. Primeira verdadeira crise veio de onde menos esperavam, o próprio escritório. Isa, disse Camila numa segunda-feira de manhã, com cara de quem tinha fofoca pesada. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Estão falando que sua promoção foi só porque você está saindo com o chefe. Isadora sentiu o estômago afundar. Quem está falando isso? Algumas pessoas da contabilidade, principalmente a Fernanda. Ela está dizendo que é óbvio que vocês têm algo e que por isso você ganhou o departamento novo. O resto do dia passou numa névoa de paranoia e insegurança. Isadora notou olhares furtivos, conversas que paravam quando ela se aproximava, sussurros que pareciam segui-la pelos corredores. Quando Henrique apareceu na mesa dela no final do dia, ela estava visivelmente tensa. Tudo bem? Perguntou ele, notando imediatamente sua expressão. Podemos conversar em particular? No escritório dele, com a porta fechada, Isadora explodiu. As pessoas estão falando que minha promoção foi porque estamos saindo juntos. Henrique suspirou. Eu estava esperando que isso acontecesse. Você estava esperando? Isadora o encarou indignada. E não achou importante me avisar? Isa, calma. Eu sabia que eventualmente haveria comentários, mas... Mas o quê? Achou que eu não me importaria em ter minha competência questionada? Não é isso. Eu sei. Que você é competente. Todo mundo que trabalha diretamente com você sabe que você é competente. Mas as pessoas que não me conhecem vão sempre achar que consegui tudo pelas vias tortas, disse Isadora, e havia dor real na voz dela. Vão achar que sou apenas mais uma funcionária que dormiu com o chefe para subir de cargo. Henrique se aproximou dela, mas Isadora recuou. Talvez elas tenham razão. Como assim? Talvez eu só tenha conseguido essa oportunidade porque você se interessou por mim. Talvez eu não seja tão competente quanto pensava. Isadora, você está sendo ridícula. Ridícula? A voz dela subiu uma oitava. Ridícula é achar que posso competir de igual para igual num mundo onde todo mundo vai sempre suspeitar dos meus motivos. Henrique percebeu que havia dito a palavra errada. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Isadora pegou a bolsa. Preciso pensar sobre isso. Sobre nós. Isa, não faz isso. Mas ela já havia saído, deixando Henrique sozinho em seu escritório, se perguntando como uma conversa havia desandado tão rapidamente. Isadora passou 3 dias evitando Henrique no escritório, mantendo apenas o contato profissional mínimo necessário.
Ela estava genuinamente confusa sobre seus sentimentos e preocupada com as implicações do relacionamento para sua carreira. Foi Dona Marta quem trouxe clareza para a situação. Filha, disse ela numa noite, observando Isadora cutucando a comida no prato, você está fazendo tempestade em copo d'água. Não é simples assim, mãe. É sim, você gosta dele? Gosto. Ele te trata bem? Trata. Ele respeita seu trabalho? Respeita. Então qual é o problema? O problema é que as pessoas vão sempre achar que... Filha, interrompeu Dona Marta, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalhei a vida inteira limpando o chão que outras pessoas pisavam. Você acha que eu me importava com o que elas pensavam de mim? Isso é diferente, mãe. Não é diferente coisa nenhuma. Você conquistou esse trabalho com sua própria competência. Conquistou o coração dele com sua própria personalidade. Se as pessoas querem falar, deixa falar. A verdade sempre aparece. E se elas estiverem certas? E se eu só consegui tudo isso porque ele se interessou por mim? Dona Marta se levantou e foi até a filha. Isa, olha para mim. Você acha mesmo que um homem da posição dele perderia tempo com alguém incompetente só porque é bonita? Homens como ele podem ter qualquer mulher que quiserem. Ele escolheu você porque viu algo especial. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Isadora durante toda a noite. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório determinada a resolver a situação. Encontrou Henrique em seu escritório, claramente não tendo dormido bem. Podemos conversar? Perguntou ela da porta. Sempre, disse ele, fechando o laptop imediatamente. Primeiro quero me desculpar por ter explodido, você não mereceu. Isa, deixa eu terminar, disse ela, se sentando à frente dele. Segundo, você estava certo. Eu estava sendo insegura e deixando a opinião dos outros me afetar mais do que deveria. Você tinha razão para se preocupar. Tinha, mas não da forma certa. Isadora respirou fundo. A questão não é se as pessoas vão falar. Elas sempre vão falar. A questão é se nós acreditamos no que temos. E você acredita? Acredito que você me contratou porque sou competente. Acredito que se apaixonou por mim porque somos compatíveis. E acredito que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Henrique sorriu. O primeiro sorriso genuíno em 3 dias. Eu também acredito nisso. Então vamos tentar de novo. Desta vez sem fugir na primeira dificuldade. Vamos tentar de novo, concordou ele. Mas Isa, sim? Da próxima vez que você ficar insegura, conversa comigo antes de tomar decisões sozinha. Somos uma equipe agora. Somos uma equipe, concordou ela. E pela primeira vez em dias, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A crise havia passado, mas mais importante, havia ensinado a ambos que o que tinham valia a pena lutar. E eles estavam apenas começando a descobrir a profundidade dos sentimentos que haviam encontrado um no outro. Com a primeira crise superada, Isadora e Henrique encontraram um novo equilíbrio. Eles haviam aprendido a navegar pelos desafios de um relacionamento no ambiente de trabalho e, mais importante, tinham construído uma base de confiança sólida. As semanas seguintes trouxeram uma intimidade crescente. Henrique passou a jantar regularmente na casa de Isadora e Dona Marta, sempre insistindo em ajudar na cozinha e ouvindo pacientemente as histórias da família. Foi durante uma dessas noites que Isadora percebeu como Henrique falava pouco sobre sua própria família. Henrique, disse ela numa noite enquanto lavavam a louça juntos, você nunca fala dos seus pais. Como eles são? Henrique ficou em silêncio por um momento, focando excessivamente no prato que estava secando. Não há muito o que falar, disse ele finalmente. Meu pai é complicado. E minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Isadora parou de lavar e o olhou. Henrique, eu não sabia. Sinto muito. Ela teve câncer. Foi rápido. Ele colocou o prato no escorredor com cuidado excessivo. Depois disso, meu pai se casou novamente. Patrícia é educada, mas nunca houve afeto real entre nós. E seu pai? Eduardo Castilho, disse Henrique, com um tom que Isadora não conseguiu identificar. Empresário bem-sucedido, visionário, determinado e incapaz de ver os filhos como algo além de sucessores nos negócios. Filhos? Você tem irmãos? Tenho um meio-irmão, Rodrigo. Henrique riu sem humor. Irônico, né? Considerando nossa história.
Dona Marta, que estava fingindo assistir TV na sala, mas claramente ouvindo a conversa, se manifestou. Henrique, meu filho, há quanto tempo você não vê sua família? Alguns meses, admitiu ele. Nos falamos por trabalho, mas... Mas não é a mesma coisa, completou Dona Marta sabiamente. Família é família, filho, por mais complicada que seja. 2 semanas depois dessa conversa, Henrique recebeu um convite que não podia recusar. O aniversário de 60 anos de Eduardo Castilho. Seria celebrado com um jantar formal, e a presença dele era obrigatória. Quer que eu vá com você? Ofereceu Isadora quando ele mostrou o convite. Não sei se é uma boa ideia, hesitou Henrique. Minha família é... diferente da sua. Diferente como? Fria, formal, cheia de protocolos e expectativas. Ele suspirou. Eles vão te julgar, Isa, e não quero que você passe por isso. Henrique, disse Isadora firmemente, se vamos ter um futuro juntos, uma hora ou outra vou ter que conhecer sua família. Prefiro que seja agora, com você do meu lado. O jantar aconteceu na mansão dos Castilho, em Jardins, uma casa imponente que intimidou Isadora desde o momento em que saíram do carro. Relaxa, sussurrou Henrique, oferecendo o braço. É só uma noite. Eduardo Castilho era exatamente como Isadora havia imaginado. Alto, elegante, com uma presença que dominava qualquer ambiente. Patrícia, sua esposa, era uma mulher bem conservada de uns 50 anos, impecavelmente vestida e com um sorriso que não chegava aos olhos. Pai, Patrícia, disse Henrique formalmente. Esta é Isadora, minha namorada. Prazer, disse Eduardo, apertando a mão dela com um aperto firme, mas distante. Henrique mencionou que trabalham juntos. Sim, senhor. Sou advogada na empresa. Que interessante, comentou Patrícia com um tom que claramente significava o oposto. E há quanto tempo estão saindo? Há alguns meses, respondeu Henrique, colocando a mão protetoramente nas costas de Isadora. Durante o jantar, Isadora sentiu-se como se estivesse sendo analisada sob microscópio. As perguntas eram educadas, mas invasivas, sobre sua família, sua formação, suas perspectivas profissionais. E seus pais, Isadora? Perguntou Eduardo. Aqui se dedicam. Minha mãe trabalha como auxiliar de limpeza em um hospital, respondeu Isadora com orgulho na voz. E meu pai não faz parte da nossa vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia tossiu delicadamente. Que admirável, disse ela finalmente. Deve ter sido difícil para sua mãe criar uma filha sozinha. Foi, confirmou Isadora. Mas ela é a mulher mais forte que conheço. Henrique percebeu a tensão crescente e tentou mudar de assunto, mas o dano estava feito. O resto da noite foi uma sucessão de comentários sutis sobre diferenças sociais e compatibilidade de backgrounds. O pior momento veio quando Eduardo chamou Henrique para uma conversa particular no escritório. Ela parece uma moça simpática, disse Eduardo quando estavam sozinhos. Mas, perguntou Henrique, conhecendo o pai. Henrique, você precisa pensar no futuro, na empresa, na família, na sua posição social. Essa moça, ela não entende nosso mundo. Pai, não estou dizendo que é uma má pessoa, continuou Eduardo. Mas casamento é uma parceria estratégica. Você precisa de alguém que possa te apoiar nos círculos que frequentamos, que entenda as demandas da nossa posição. Como Patrícia apoiou você? Perguntou Henrique friamente. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Sua madrasta entende seu papel na família. E qual é esse papel? Ser a esposa adequada para um empresário bem-sucedido. Pai, disse Henrique se levantando. Com todo respeito, não quero uma esposa adequada. Quero uma parceira que me ame pelo que sou, não pelo que represento. Henrique, Isadora me faz feliz. Me faz querer ser melhor. E se isso não é suficiente para o senhor, lamento. No carro voltando para casa, Isadora estava visivelmente abalada. Eles me odeiam, disse ela finalmente. Eles não te odeiam. Eles apenas não entendem. Henrique, seja honesto comigo. Sua família tem razão. Somos incompatíveis demais. Henrique parou o carro no acostamento e se virou para ela. Isa, olha para mim. Minha família passou minha vida inteira me dizendo como eu deveria viver, com quem deveria me casar, que tipo de pessoa deveria ser. E sabe o que isso me trouxe? Solidão.
Mas eles são sua família. Família não é só sangue, disse Henrique firmemente. Família é quem está do seu lado quando você precisa, quem te ama incondicionalmente, quem te faz querer ser melhor. Sua mãe é mais família para mim que meu próprio pai. Isadora sentiu lágrimas nos olhos. Eles nunca vão aceitar nossa relação. Então é problema deles, não nosso. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Isa, eu escolho você. Todos os dias, eu escolho você. E se minha família não consegue entender isso, eles perdem uma pessoa incrível. Quando chegaram em casa, Dona Marta imediatamente percebeu que algo havia acontecido. Como foi o jantar? Perguntou ela, mas a expressão de Isadora já respondia tudo. Complicado, admitiu Henrique. Minha família pode ser difícil. Senta aqui, meu filho, disse Dona Marta dando tapinhas no sofá. Deixa a tia te contar uma coisa. Henrique obedeceu, se sentando ao lado dela como fazia sempre. Família rica tem seus problemas, igual família pobre, começou Dona Marta. A diferença é que família rica tem mais orgulho para engolir. Eles vão demorar para aceitar, mas quando virem como você é feliz com minha filha, vão entender. E se não entenderem? Perguntou Isadora. Aí você constrói sua própria família, disse Dona Marta simplesmente. Igual eu fiz quando seu pai foi embora. Família é quem fica, não quem nasceu junto. Henrique sentiu um nó na garganta. Dona Marta, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora me considera família? Dona Marta sorriu e beijou a testa dele. Meu filho, você é o filho que nunca tive e o genro que sempre sonhei para minha filha. Claro que é família. Naquele momento, Henrique entendeu que havia encontrado algo que sua família biológica nunca havia lhe dado. Amor incondicional. E que, independente da aprovação dos Castilho, ele estava exatamente onde deveria estar. Foi algumas semanas depois desse jantar tenso que a saúde de Dona Marta começou a preocupar. A primeira crise aconteceu numa manhã de terça-feira, quando Isadora chegou ao escritório visivelmente abalada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Henrique, notando imediatamente sua expressão tensa. Minha mãe desmaiou ontem à noite. Levei ela no hospital, fizeram uns exames e... Os médicos querem fazer mais testes. Disseram que pode ser complicação do diabetes, mas... Isadora mordeu o lábio, tentando manter a compostura. Ela perdeu muito peso nos últimos meses, Henrique. Eu não tinha percebido porque vejo ela todo dia, mas quando a enfermeira pesou, ela perdeu quase 10 quilos. Henrique imediatamente se levantou e contornou a mesa para ficar perto dela. Que tipo de exames eles vão fazer? Tomografia, ressonância, exames de sangue mais detalhados? Isadora tentou sorrir, mas não conseguiu disfarçar o medo. Estou tentando não me desesperar, mas a forma como o médico falou... Isa, olha para mim, disse Henrique segurando as mãos dela. Independente do que for, nós vamos enfrentar juntos. Sua mãe vai ter os melhores médicos, os melhores tratamentos. Henrique, depois do jantar com seus pais, eu não posso aceitar. Isso não tem nada a ver com meus pais, disse ele firmemente. Tem a ver com família. E Dona Marta é minha família agora também. Os exames foram marcados para o final da semana. Durante esses dias de espera, Henrique se mostrou um apoio incondicional, reorganizando sua agenda para acompanhar Isadora nos médicos e fazendo questão de manter o clima leve em casa, para não preocupar Dona Marta. Esse menino é um anjo, comentou Dona Marta numa noite, observando Henrique ajudar Isadora a organizar os documentos médicos. Não é todo mundo que largaria reuniões importantes para ficar numa sala de espera de hospital. Não são mais importantes que isso, disse Henrique simplesmente. A resposta chegou 3 dias depois, através de uma ligação que mudou tudo. Dr. Santos, o médico que havia acompanhado os exames, pediu para conversar com eles pessoalmente. Sua mãe está com princípio de insuficiência renal, explicou o médico gentilmente. É uma complicação comum do diabetes mal controlado ao longo dos anos. Isadora sentiu o mundo balançar. É grave? É sério, mas tratável, tranquilizou o Dr. Santos. Com os cuidados adequados, ela pode levar uma vida normal por muitos anos. O importante é começar o tratamento imediatamente. Que tipo de tratamento? Perguntou Henrique. Medicação específica, dieta rigorosa, acompanhamento constante e... Existe um tratamento novo, experimental,
que tem mostrado resultados excelentes, Mas, insistiu Isadora, é muito caro e não é coberto por planos de saúde. Custa cerca de R$ 8.000 por mês. Isadora sentiu o sangue gelar. Era mais que seu salário inteiro. Não importa o custo, disse Henrique imediatamente. O que ela precisa para ficar bem? Henrique, sussurrou Isadora. Eu não posso... Não é sobre poder ou não poder, disse ele, olhando diretamente para ela. É sobre... família. Dona Marta, previsivelmente, resistiu à ajuda quando soube do custo do tratamento. Meu filho, disse ela para Henrique, isso é muito dinheiro. Eu não posso aceitar. Dona Marta, respondeu Henrique pacientemente, a senhora se lembra quando me disse que eu era família? Lembro. Então me deixa cuidar da minha família. Mais R$ 8.000 por mês. Dona Marta, vou ser honesto com a senhora. Eu gasto mais que isso em vinhos que nem bebo. Henrique se ajoelhou ao lado da poltrona dela. Deixa eu usar meu dinheiro para algo que realmente importa? Isadora observava a cena com lágrimas nos olhos. Não era apenas a generosidade financeira que a tocava, mas a forma genuína como Henrique havia se integrado à família delas. Mãe, disse ela suavemente, aceita a ajuda, por mim. Dona Marta olhou para os dois. O homem que havia escolhido amar sua filha com tanto cuidado, e a filha que ela havia criado para ser forte, mas que agora precisava de apoio. Está bem, suspirou, mas com uma condição. Qual? Perguntou Henrique. Você vem jantar aqui todo domingo e me ensina a jogar aquele jogo de cartas que os ricos jogam. Pôquer, riu Henrique. Esse mesmo. Sempre quis aprender. É um acordo, disse ele, beijando a testa dela. Os meses seguintes estabeleceram uma nova rotina. Henrique acompanhava Dona Marta a todas as consultas médicas, sempre anotando tudo cuidadosamente em um caderno que havia comprado especificamente para isso. Ele havia contratado uma enfermeira particular para os dias em que nem ele nem Isadora podiam estar presentes, e fazia questão de estar sempre por dentro de cada detalhe do tratamento. Sabe, disse Dona Marta para Isadora numa tarde, enquanto Henrique conversava com a enfermeira sobre os horários de medicação. Esse menino te ama de verdade. Como a senhora sabe, mãe? Porque ele faz tudo isso sem esperar nada em troca. Ontem mesmo, quando você foi trabalhar, ele ficou aqui 3 horas só me fazendo companhia, ouvindo minhas histórias repetidas sobre você, criança. Isadora observou Henrique, organizando os remédios da mãe no porta-comprimidos semanal, um ritual que ele havia assumido completamente. Seu coração se encheu de um amor tão profundo que quase doía. Ele me ama através da senhora, mãe, disse ela suavemente, porque entende que somos um pacote completo. Inevitavelmente, Eduardo Castilho descobriu sobre os gastos médicos de Henrique. A confrontação aconteceu numa manhã de sexta-feira, quando Eduardo apareceu no escritório sem avisar. Precisamos conversar, disse ele entrando no escritório de Henrique sem cerimônia. Bom dia para você também, pai. Henrique, soube que você está bancando tratamento médico para a família da sua namorada. E? R$ 8.000 por mês? Para tratar a mãe de uma funcionária? Henrique se levantou lentamente. Para tratar a mãe da mulher que amo, e que se tornou minha família também. Henrique, você está sendo manipulado por uma senhora de 55 anos com insuficiência renal? Henrique riu sem humor. Que manipulação diabólica, pai. Elas estão se aproveitando de você. Da mesma forma que Patrícia se aproveitou do senhor quando se casou com um viúvo rico? Eduardo ficou em silêncio, o rosto vermelho de raiva. A diferença, continuou Henrique, é que Dona Marta me ama de verdade. Ela se preocupa se almocei, pergunta sobre meu dia, me dá conselhos quando estou confuso. Quando foi a última vez que o senhor fez alguma dessas coisas? Henrique, pai, vou deixar bem claro. Isadora e Dona Marta são minha família. Se o senhor não consegue aceitar isso, o problema é seu, não meu. Eduardo saiu do escritório batendo a porta. Henrique ficou sozinho, tremendo de adrenalina e emoção, mais certo do que nunca sobre suas escolhas. Naquela noite, ele contou para Isadora e Dona Marta sobre a conversa. Ai, meu filho, disse Dona Marta preocupada, não quero causar problemas entre você e sua família. Dona Marta, a senhora não está causando problema nenhum. Está me ajudando a entender o que é família de verdade. Henrique,
disse Isadora. Tem certeza de que não vai se arrepender? De escolher a gente em vez da sua família? Henrique se ajoelhou na frente das duas mulheres, uma no sofá, se recuperando de uma doença grave, a outra preocupada com as consequências de amar um homem de outro mundo. Isa, Dona Marta, vocês duas me deram mais amor em 1 ano do que eu recebi em 30 anos da minha família biológica. Como eu poderia me arrepender disso? Após 6 meses de tratamento intensivo, os resultados finalmente chegaram. Dona Marta estava respondendo excepcionalmente bem. Seus níveis voltaram ao normal, ela recuperou peso e energia, e, mais importante, os médicos confirmaram que a progressão da doença havia sido interrompida. É impressionante, disse Dr. Santos numa consulta de acompanhamento. Com o tratamento que ela recebeu, a função renal melhorou significativamente. Se continuarmos assim, ela pode viver muitos anos com excelente qualidade de vida. Isadora chorou de alívio no consultório. Henrique a abraçou, mas seus olhos estavam fixos em Dona Marta, que sorria com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, meu filho, disse ela para Henrique. Você salvou minha vida. A senhora salvou a minha primeiro, respondeu ele. Me deu uma família. Naquela noite, comemoraram em casa com um jantar especial. Dona Marta estava visivelmente mais animada e forte, falando sobre planos para o futuro, algo que não fazia há meses. Quero fazer um brinde, disse ela, levantando o copo de suco natural que havia substituído os refrigerantes. Ao quê? Perguntou Isadora. A família que escolhemos, disse ela, olhando carinhosamente para os dois. Porque família de verdade não é quem nasce junto, é quem fica junto. A família, repetiram Henrique e Isadora juntos. Depois do brinde, enquanto arrumavam a mesa, Dona Marta soltou do nada. Isa, quando vocês vão me dar netos? Isadora quase se engasgou com o resto do suco. Mãe! O quê? Vocês estão juntos há quase 1 ano, se amam. Ele já é praticamente meu genro. Quando vão oficializar isso? As coisas têm seu tempo, mãe. Tempo? Dona Marta riu. Filha, na minha época, quando um homem cuidava da família da namorada como o Henrique cuida, era porque tinha intenções sérias. E tenho, disse Henrique, aparecendo na porta da cozinha com os últimos pratos. Intenções muito sérias. Isadora o olhou com curiosidade. Que tipo de intenções? Do tipo que envolvem alianças e vestido branco, disse ele com aquele sorriso que derretia as defesas dela. Henrique, exclamou Dona Marta radiante, você está pedindo minha filha em casamento? Estou pensando seriamente nisso, admitiu ele. Mas primeiro, queria ter a bênção da senhora. Minha bênção? Dona Marta se levantou e abraçou Henrique com força. Meu filho, você teve minha bênção no dia que segurou minha mão no hospital e prometeu que ia cuidar da gente. Isadora estava observando a cena com lágrimas nos olhos, ainda processando o que havia acabado de ouvir. Mas Dona Marta, disse Henrique se afastando do abraço, ainda não pedi oficialmente. Estou planejando algo especial. Que tipo de especial? Perguntou Isadora, finalmente encontrando a voz. Se eu contar, não vai ser surpresa, riu Henrique. Mas posso garantir que vai envolver bolo. Bolo? Isadora e Dona Marta falaram juntas. É tradição da nossa família, Dona Marta gargalhou. 2 meses depois da recuperação completa de Dona Marta, Henrique começou a planejar algo especial. Ele havia prometido que o pedido envolveria bolo e tinha uma ideia que faria jus à história única deles. Dona Marta, disse ele numa tarde, preciso da sua ajuda para uma surpresa. Que tipo de surpresa? Perguntou ela, os olhos brilhando de curiosidade. Vou pedir sua filha em casamento, mas quero fazer do jeito certo. Ai, meu filho, Dona Marta bateu palmas. Eu estava esperando por isso. O que você precisa? Primeiro, sua bênção oficial. Você tem minha bênção desde o primeiro dia que cuidou da gente, disse ela emocionada. Mas é claro que dou oficialmente também. Segundo, preciso que me ajude a organizá-la para ir no shopping sem suspeitar de nada. Isso eu consigo. Mas por que o shopping? Henrique sorriu. Porque é lá que tudo começou. Uma semana depois, numa quinta-feira, exatamente como no primeiro encontro, Dona Marta convenceu Isadora a acompanhá-la ao shopping Ibirapuera. Mãe, por que exatamente precisamos ir ao shopping hoje? Perguntou Isadora enquanto caminhavam pelos corredores.
Preciso trocar uma blusa que comprei e não ficou boa, inventou Dona Marta. E você precisa sair de casa, filha. Só trabalha. Quando chegaram perto do restaurante onde tudo havia começado, Dona Marta parou subitamente. Ai, que sede! Vamos tomar alguma coisa ali? Mãe, desde quando você bebe alguma coisa nesses lugares caros? Desde que minha filha namora um homem que pode pagar, riu Dona Marta, puxando Isadora pela mão. Ao entrar no restaurante, Isadora imediatamente reconheceu a mesa onde havia se sentado mais de um ano atrás. E lá, sozinho, concentrado em alguns papéis como naquele primeiro dia, estava Henrique. O que... começou Isadora, mas Dona Marta a empurrou gentilmente na direção da mesa. Vai lá, filha. Acho que ele está esperando você. Henrique levantou os olhos quando Isadora se aproximou e sorriu daquele jeito que ainda fazia o coração dela acelerar. Com licença, disse Isadora entrando na brincadeira. Essa mesa está ocupada? Depende, respondeu Henrique se levantando. Você vai comer meu bolo de aniversário de novo? Não é seu aniversário hoje. Não, mas é o aniversário do dia mais importante da minha vida. Isadora sentiu lágrimas encherem os olhos. Henrique. Isa, disse ele, contornando a mesa para ficar perto dela. Há 1 ano e meio, você invadiu minha mesa, comeu meu bolo e virou minha vida de cabeça para baixo. Tecnicamente, eu me sentei na mesa errada. Você se sentou na mesa certa, corrigiu ele, na única mesa que importava, porque foi aqui que encontrei não apenas a mulher da minha vida, mas a família que sempre quis ter. Henrique se ajoelhou ali mesmo, no meio do restaurante, tirando uma pequena caixinha do bolso. Ao redor deles, outros clientes começaram a perceber o que estava acontecendo. Isadora Fernandes, disse ele abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas lindo. Você aceita oficializar nossa família? Aceita se casar comigo e me fazer o homem mais feliz do mundo? Isadora olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente, depois para Dona Marta, que estava chorando de emoção perto da entrada, e, finalmente, para a mesa onde havia um bolo pequeno, exatamente igual ao que ela havia comido no primeiro dia. Só se você prometer que sempre haverá bolo nos nossos aniversários, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Prometo bolo, amor, família e tudo mais que você quiser, respondeu Henrique. Então sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel no dedo dela, o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Dona Marta correu para abraçar os dois, e por um momento eles ficaram ali, os três, abraçados no lugar onde tudo havia começado. Agora podemos comer o bolo? Perguntou Dona Marta, fazendo todos rirem. Agora podemos comer o bolo, confirmou Henrique. Os meses seguintes foram um turbilhão de planejamentos. Isadora queria algo simples, mas Henrique insistia em fazer uma festa que fizesse jus à importância do momento. Não precisa ser extravagante, dizia Isadora, folheando revistas de casamento na mesa da cozinha. Não vai ser extravagante, prometia Henrique. Vai ser perfeito. Para ele, perfeito é chamar meio-são. Paulo, brincava Dona Marta, que estava adorando todo o processo de planejamento. A questão da família de Henrique pairava sobre os preparativos como uma nuvem. Eduardo e Patrícia haviam sido informados do noivado, mas a reação foi fria e formal. Um simples parabéns por mensagem. Eles vão vir ao casamento? Perguntou Isadora numa noite. Foram convidados, disse Henrique diplomaticamente. Se vierem, ótimo. Se não vierem, não vai mudar nada na nossa felicidade. Henrique, eles são sua família. Não, Isa. Vocês são minha família. Eles são apenas pessoas que compartilham meu DNA. Dona Marta, observando a conversa, se manifestou. Meu filho, independente do que acontecer, você vai ter uma família inteira te apoiando nesse dia. Eu, a Isadora, nossos vizinhos, o pessoal do escritório, gente que realmente te ama. Eu sei, Dona Marta. E é mais que suficiente. 2 meses antes do casamento, algo inesperado aconteceu. Eduardo Castilho apareceu no apartamento de Isadora numa tarde de sábado sozinho e visivelmente desconfortável. Dr. Castilho? Disse Isadora surpresa ao abrir a porta. Posso entrar? Gostaria de conversar com vocês. Henrique apareceu atrás de Isadora tenso. Pai, o que está fazendo aqui? Vim pedir desculpas, disse Eduardo simplesmente.
Dona Marta, que estava na cozinha, apareceu secando as mãos no pano de prato. Boa tarde. Quer um café? Sim, obrigado. Sentados na pequena sala, Eduardo olhou ao redor, notando os remédios organizados, as fotos de família, o ambiente acolhedor. Henrique, começou ele, passei os últimos meses observando você, nos negócios, na empresa, na vida, e percebi algo. O quê? Perguntou Henrique cautelosamente. Você está feliz, realmente feliz, de uma forma que nunca vi antes. Eduardo olhou para Isadora. E isso é por causa de vocês duas. Pai, deixa eu terminar. Eduardo respirou fundo. Eu sempre acreditei que casamento era estratégia, parceria de negócios. Foi assim com Patrícia, foi assim que esperava que fosse com você. Mas vendo vocês juntos, ele parou claramente emocionado. Vocês se amam de verdade. E Dona Marta, ele olhou para ela. A senhora criou uma filha extraordinária. Obrigada, disse Dona Marta simplesmente. Quer mais café? Por favor. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Henrique via em anos. Vim aqui para dizer que vocês têm minha bênção e para pedir desculpas pelo meu comportamento. Pai, você não precisa... Preciso sim. E quero que vocês saibam que Patrícia e eu estaremos no casamento, se ainda quiserem nossa presença. Henrique olhou para Isadora, que assentiu. Claro que queremos, pai. E Dona Marta, disse Eduardo, espero que me dê a oportunidade de conhecê-la melhor. Tenho a impressão de que posso aprender muito com a senhora. Pode vir almoçar domingo que vem, ofereceu Dona Marta. Faço uma feijoada que é uma beleza. O casamento foi marcado para uma manhã de sábado de primavera, numa igreja pequena e acolhedora em Pinheiros. Henrique havia insistido em fazer a recepção num clube próximo, mas mantendo tudo íntimo e elegante. Na manhã do casamento, Dona Marta estava mais nervosa que a própria noiva. Ai, filha, você está linda, disse ela, vendo Isadora no vestido simples, mas elegante, que haviam escolhido juntas. Obrigada, mãe. A senhora também está radiante. Era verdade. Dona Marta havia emagrecido com a doença, mas o tratamento havia devolvido a cor ao seu rosto e o brilho aos seus olhos. Ela usava um vestido azul marinho, que Henrique havia insistido em comprar para ela. Está nervosa? Perguntou Dona Marta. Um pouco, admitiu Isadora. E você? Eu? Estou feliz demais. Vou ver minha filha se casar com um homem que ama, que nos ama. Dona Marta secou uma lágrima. Sua avó estaria tão orgulhosa. Na igreja, Henrique esperava no altar com o coração disparado. Ao seu lado estava Bruno, seu melhor amigo desde a faculdade. Nas primeiras fileiras, ele podia ver Eduardo e Patrícia, que haviam chegado pontualmente e escolhido lugares discretos, mas visíveis. Um gesto que significava muito para Henrique. Nervoso? Perguntou Bruno. Ansioso, corrigiu Henrique. Ansioso para começar oficialmente nossa vida em família. Eduardo, notando o olhar do filho, fez um pequeno aceno de cabeça. Um gesto sutil de aprovação que fez Henrique sorrir. Patrícia também sorriu, de forma mais calorosa do que ela estava acostumada. A presença deles ali, depois de tudo que havia acontecido, era um presente inesperado. Eles vieram, murmurou Bruno, seguindo o olhar de Henrique. Vieram, confirmou Henrique, sentindo uma emoção que não esperava. E isso significa muito. Quando as portas da igreja se abriram e Isadora apareceu, caminhando de braços dados com Dona Marta, que fazia as vezes de pai, Henrique sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela estava deslumbrante, mas não era apenas a beleza que o emocionava. Era a certeza de que aquela mulher, que havia invadido sua vida do jeito mais inusitado possível, estava prestes a se tornar oficialmente sua família. Dona Marta entregou a filha com um beijo na testa de cada um e sussurrou, cuidem um do outro. Quando chegou a hora dos votos, Henrique tirou um papel do bolso. Isadora, começou ele, a voz embargada de emoção. Há 2 anos você sentou na mesa errada e mudou minha vida para sempre. Você me ensinou que família não é quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Que amor não é perfeição, mas é escolher todos os dias estar ao lado da pessoa que te faz querer ser melhor. Ele olhou para Dona Marta na primeira fileira, que estava chorando silenciosamente. Você me deu não apenas seu coração, mas sua família. E hoje eu prometo ser o marido que você merece. O filho que Dona Marta merece.
e o pai que nossos futuros filhos merecem. Isadora secou as lágrimas antes de falar. Henrique, quando me sentei naquela mesa, eu estava fugindo do amor. Estava com medo de me abrir, de confiar, de acreditar que alguém poderia me amar exatamente como eu sou. Você me provou que eu estava errada. Me mostrou que amor verdadeiro não julga, não diminui, não compete. Ele só cresce. Ela olhou para a mãe. Você se apaixonou não apenas por mim, mas pela minha família. Cuidou da minha mãe como se fosse sua. E hoje, eu prometo te amar todos os dias da minha vida, construir uma família linda com você e nunca mais me sentar na mesa errada, porque já encontrei meu lugar. A recepção foi exatamente como haviam sonhado. Íntima, alegre, cheia de amor. O pessoal do escritório estava lá, vizinhos de Dona Marta, alguns amigos de faculdade de Isadora e os poucos amigos verdadeiros de Henrique. Durante a festa de casamento, Dona Marta estava contando a história do mal-entendido para um grupo de convidados quando alguém perguntou: "E o que aconteceu com o verdadeiro Rodrigo?" "Ah!" exclamou Dona Marta radiante. "História boa essa! Meninas do grupo descobriram tudo." Ela pegou o celular e mostrou uma foto do grupo do WhatsApp. "O Rodrigo se casou ano passado, com a enfermeira que cuidou dele no hospital quando passou mal. Ela que estava de plantão quando ele chegou morrendo com intoxicação alimentar." "Não acredito", riu Camila. "Juro, ele sempre diz que foi o hambúrguer estragado mais sortudo da vida dele. Se não tivesse comido, nunca teria conhecido a esposa." Henrique se aproximou do grupo. "Quer dizer que todo mundo encontrou o amor por causa daquele hambúrguer?" "Exato", disse Dona Marta. "Rodrigo encontrou a enfermeira, vocês se encontraram. Até o dono do food truck encontrou uma namorada. Uma fiscal da vigilância sanitária que foi investigar o caso. Todos riram. Moral da história", continuou Dona Marta. "Às vezes você precisa passar mal para encontrar quem vai cuidar de você. Ou sentar na mesa errada para encontrar o lugar certo." O momento mais emocionante foi quando Dona Marta pediu o microfone para um brinde. "Gente", disse ela, um pouco tímida com toda a atenção, "eu não sou boa com palavras bonitas, mas quero dizer uma coisa." Ela olhou para o casal na mesa principal. "Há 2 anos eu marquei um encontro às cegas para minha filha. O rapaz não apareceu. Ela sentou na mesa errada e conheceu o Henrique. Na época pensei que tinha dado tudo errado. Hoje eu sei que deu tudo certo." A plateia riu e aplaudiu. "Henrique, obrigada por amar minha filha do jeito que ela merece. Por ter se tornado o filho que nunca tive. Por ter salvado minha vida não só com remédios, mas com amor de família." Henrique estava chorando abertamente. "Isadora, obrigada por ter tido coragem de sentar na mesa errada, porque às vezes é preciso se perder um pouco para encontrar exatamente onde devemos estar." Ela levantou a taça. "Ao meu filho e minha filha, que me ensinaram que família é muito mais que sangue. É escolha, é cuidado, é amor todos os dias. Que vocês sejam felizes para sempre." 5 anos se passaram desde aquele dia mágico. Henrique e Isadora moravam numa casa aconchegante em Pinheiros, grande o suficiente para receber Dona Marta sempre que ela quisesse, mas não tão grande que perdesse o feeling de lar. Dona Marta, agora com 60 anos e saúde estável, havia se tornado a avó mais presente que 2 crianças poderiam ter. Sofia, de 3 anos, e Miguel, de 1 ano, eram a luz dos olhos dela. "Vovó, conta a história do bolo", pedia Sofia sempre que Dona Marta a colocava para dormir. "De novo, minha neta, você não cansa dessa história?" "Nunca. É a melhor história do mundo." E Dona Marta contava mais uma vez como a mamãe havia se sentado na mesa errada, comido o bolo do papai, e como desse mal-entendido havia nascido a família mais feliz do mundo. Uma noite, quando as crianças já estavam dormindo, Henrique e Isadora se sentaram na varanda de casa, aproveitando o silêncio da noite. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Henrique, uma pergunta que havia se tornado ritual entre eles. "Só de uma coisa", disse Isadora. "Do quê?" "De não ter comido um pedaço maior do bolo naquele primeiro dia." Henrique riu, puxando-a para mais perto. "Você teve 5 anos para compensar. E pretendo ter 50 mais." Do quarto das crianças, chegou o som de Miguel começando a chorar. Isadora se levantou para ir até ele, mas Henrique a segurou. "Eu vou", disse ele. "Você descansa."
Enquanto observava o marido entrar na casa para cuidar do filho, Isadora sorriu para as estrelas. A menina que um dia sentou na mesa errada havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas a família perfeita. E tudo havia começado com um mal-entendido e um pedaço de bolo. Porque às vezes as melhores histórias começam exatamente quando achamos que tudo deu errado. 10 anos depois do casamento, algumas coisas nunca mudaram. Dona Marta, agora com 65 anos e avó orgulhosa de Sofia e Miguel, continuava sendo a estrela absoluta do grupo de WhatsApp das vizinhas. Era raro passar um dia sem que ela mandasse pelo menos 3 fotos dos netos ou alguma atualização da vida familiar. Naquela manhã de domingo, enquanto Henrique e Isadora ainda dormiam, Dona Marta já estava ativa no grupo, tomando café e compartilhando as novidades da semana. "Gente, vocês não vão acreditar", digitou ela junto com uma foto de Sofia, agora com 13 anos segurando um troféu. "Minha neta ganhou o primeiro lugar na feira de ciências da escola. O projeto dela era sobre diabetes e como cuidar melhor dos avós." As respostas vieram em cascata. "Que orgulho! Essa menina é um gênio!" Puxou a avó inteligente. Dona Marta riu sozinha na cozinha e continuou. "E o Miguel, com 8 anos, já está dizendo que quer ser advogado igual a mãe para defender pessoas que precisam de ajuda. Já Henrique brinca que vai ter que abrir outro departamento na empresa só para ele. Essa família é abençoada demais", comentou uma vizinha. "E tem mais", continuou Dona Marta claramente empolgada. "Ontem fomos almoçar no shopping, no mesmo restaurante onde tudo começou. E Sofia perguntou para o pai: 'Papai, você acha que eu vou conhecer meu futuro marido de um jeito maluco igual vocês?' Henrique quase se engasgou com o refrigerante. As vizinhas reagiram com emojis de risada. "E o que ele respondeu?", perguntou outra. "Disse que espera que não, porque uma família de invasoras de mesa já é suficiente. Mas que se acontecer, pelo menos ela sabe que tem que prestar atenção se o homem é gentil o suficiente para dividir o bolo." Dona Marta então mandou uma foto da família toda reunida na mesa do restaurante, com um bolo de chocolate no centro, tradição que mantinham religiosamente a cada aniversário de primeiro encontro. "Olhem que família linda eu tenho", escreveu. "Henrique continua sendo o melhor genro do mundo, tratando a sogra como rainha. Isadora continua sendo minha filha do coração, agora mãe incrível. E os netos? Ai, meu Deus, como amo esses dois. Dona Marta, a senhora virou influencer da família perfeita", brincou uma vizinha. "Influencer nada. Só sou uma avó babona que não consegue parar de falar dos netos." "Mas falando sério, meninas", digitou Dona Marta, ficando mais sentimental. "Às vezes olho para essa família que cresceu na minha casa e ainda não acredito como tudo começou. Um encontro às cegas que deu errado, minha filha sentando na mesa de um estranho e 10 anos depois temos essa bênção toda." "A senhora sempre soube que ia dar certo", escreveu uma vizinha. "Soube nada. Na época fiquei desesperada achando que estava tudo perdido. Mas agora vejo que Deus tinha outros planos. Às vezes a gente precisa sentar na mesa errada para encontrar o lugar certo na vida." Henrique apareceu na cozinha naquele momento, ainda de pijama, procurando café. "Bom dia, sogra querida. Já está no grupo das fofoqueiras?" "Não é fofoca, é atualização familiar", defendeu-se Dona Marta. "Estou contando para as meninas como vocês são perfeitos. Nada de perfeitos. Somos apenas uma família normal que se ama muito." "Normal?", Dona Marta riu. "Henrique, meu filho, família que começa com invasão de mesa e bolo roubado, não é normal coisa nenhuma." Henrique se inclinou e beijou a testa da sogra. "É verdade. Somos extraordinariamente sortudos." Dona Marta digitou uma última mensagem no grupo. "Meninas, tenho que ir. O genro chegou para o café da manhã e está me chamando de sogra querida de novo. Depois mando mais fotos dos netos, beijos." E guardou o celular, sabendo que em algumas horas estaria de volta. Porque, afinal, ser avó coruja em grupo de WhatsApp era um dos melhores hobbies que havia descoberto na vida. Porque, no final das contas, algumas coisas nunca mudam. O amor de uma família, a alegria de compartilhar boas notícias e a certeza de que, às vezes, os melhores finais começam com os piores mal-entendidos. E Dona Marta fazia questão de lembrar isso todos os dias para suas amigas virtuais, com direito a fotos, emojis e muito orgulho da matriarca da família mais feliz do pedaço.
Uma história sobre como os maiores amores começam nos lugares mais inesperados e como família é quem escolhemos amar todos os dias. Se você gostou da história, desse mal-entendido cheio de amor e reviravolta, se tocou o seu coração, deixa o seu like agora mesmo e compartilha esse vídeo com alguém que acredita que o amor verdadeiro pode começar no lugar mais improvável. E me conta aqui nos comentários, você acha que os maiores encontros da vida acontecem por acaso? Ou é o propósito maior da vida, agindo em silêncio? Eu vou ler todos os comentários com carinho. E se você quiser se emocionar ainda mais, já clica aqui no próximo vídeo. A história que vem a seguir também vai mexer com o seu coração. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.